Aqui vivem criaturas que não existem em qualquer outra parte do mundo. Agora os cientistas começam a descobrir que há 75 milhões de anos, até mesmo os dinossauros de Madagascar ousavam ser diferentes. Dinossauros. A Ilha do Tesouro. Versão brasileira Sincrovídeo. Separado do continente há 80 milhões de anos, o isolamento produziu efeitos extraordinários sobre a ilha de Madagascar. – 85% dos animais e plantas encontrados aqui são absolutamente únicos. O estranho baobá parece ter sido plantado de cabeça para baixo. Um ser primitivo semelhante a um felino chamado fossa. E esses lêmures de olhos saltados, mais de 30 espécies diferentes, não existem em qualquer outro lugar da Terra. Madagascar fica a quase 500 quilômetros da costa da África. É a quarta maior ilha do mundo, abrangendo uma área igual à do estado de Minas Gerais. Separado do continente quando os dinossauros dominavam o mundo, Madagascar tornou-se uma pequena amostra da vida pré-histórica. Ainda assim, quase nada se sabe sobre as estranhas criaturas que vagavam por estas florestas no passado. O mais provável é que fossem tão singulares quanto a própria ilha. Uma equipe de pesquisadores de dinossauros veio conhecer este estranho mundo. Sua missão é explorar o passado remoto de Madagascar e descobrir vestígios ligados às antigas formas de vida que habitaram o hemisfério sul, misterioso e por longo tempo ignorado. Juntaram-se a David Krause, da Universidade do Estado de Nova York, em Stony Brook, 14 cientistas e estudantes dos Estados Unidos e Madagascar. Entre eles estão o paleobiólogo Scott Sampson, o especialista em saurópodes Peter Dodson e Kathy Forster, especializada em aves pré-históricas. Depois de se encontrarem na capital de Madagascar, Antananarivo, os membros da equipe se dirigem ao nordeste, em direção à foz do rio Beziboku, a 1 dia e meio de viagem. No lugar para onde vão não existe água corrente nem eletricidade. Apenas doenças, parasitos e rios infestados de crocodilos. Mas lá também se encontram os ossos de criaturas jamais vistas ou tocadas há 75 milhões de anos. Durante séculos, Madagascar permaneceu como uma fonte de lendas e mitos. Interditada aos europeus, qualquer um que chegasse às suas praias corria o risco de ser escravizado ou morto. Quando Madagascar tornou-se uma colônia francesa, apenas uns poucos e audaciosos missionários e exploradores fizeram incursões experimentais ao interior da ilha. Até que em 1896 os fragmentos de um esqueleto foram enviados ao paleontólogo francês Charles de Perret, que os identificou como sendo o fóssil de um gigantesco dinossauro. Entretanto, fósseis espetaculares oriundos da América do Norte ofuscaram sua descoberta, que foi rapidamente esquecida. Quase 100 anos se passariam até que David Krause, em uma expedição realizada em 1993, redescobrisse o local onde o dinossauro de De Perret foi encontrado. 2 anos mais tarde, Krause começou a sua primeira escavação, mas ele próprio não estava preparado para a vasta gama de incríveis criaturas que ele e sua equipe viriam a descobrir. Raros e minúsculos mamíferos, lagartos exóticos e até mesmo aves desconhecidas da ciência. Mas uma das descobertas mais surpreendentes foi os restos de um dos maiores dinossauros herbívoros que já existiram na Terra.
O maior achado foram os ossos de um Titanossaurídeo saurópode. Eram dinossauros imensos, com caudas e pescoços compridos, parecido com o que está no meu boné. Antes eles só eram conhecidos a partir de 25% de seu esqueleto. É incrível como este espécime está completo com cerca de 80 a 85% de sua ossatura. Embora fosse jovem quando morreu, o titanossauro era maior do que um elefante, com 9 metros de comprimento, 1,80 m até a anca e o peso de 3 toneladas. Apesar de ser o mais completo esqueleto, uma peça fundamental está faltando. A única parte do fóssil que não foi encontrada: o crânio. Para compreender o aparecimento desse gigante, é necessário voltarmos ao passado. Há 200 milhões de anos, Madagascar ainda não existia. Imprensada entre outros blocos de terra, a futura ilha ficava no coração de um imenso supercontinente chamado Gondwana. Aqui os dinossauros vagavam livremente até há 150 milhões de anos, quando Gondwana se partiu, fazendo surgir os oceanos do sul. Há cerca de 80 milhões de anos, a Índia começava sua viagem para o norte, separando-se de Madagascar para sempre. Os fósseis têm 75 milhões de anos, datando de uma época em que Madagascar já era uma ilha, antiga e remota. Muitos pertencem a criaturas que se adaptaram das demais após a divisão do continente, como os lêmures de hoje, e se desenvolveram de modo próprio. Foram encontrados titanossauros na África, América do Sul e Índia. Mas como o fóssil encontrado em Madagascar é um espécime jovem e está incompleto, ainda é cedo para dizer se ele também pertence à mesma espécie. A resposta pode ser encontrada em outros vestígios de fósseis. Se David e sua equipe puderem encontrar os ossos de um titanossauro adulto, ou melhor ainda, um crânio completo, talvez sejam capazes de desvendar o mistério. Quando a equipe finalmente se reuniu no acampamento para a primeira refeição, já havia anoitecido. Isolados do resto do mundo, este será o lar deles durante as próximas 6 semanas. Existem muitas esperanças de que haja tempo suficiente para revelar os segredos de Madagascar, onde a vida de um passado distante adquiriu formas estranhas e bizarras. Do acampamento. Levando pesados equipamentos e suprimento de água, o grupo começa o dia com uma extenuante viagem para os sítios de escavação a quase 5 quilômetros de distância. Nesta região, os jipes são inúteis. Como a superfície de uma geleira, o terreno é entrecortado por fendas estreitas de 1 a 3 metros de profundidade. São chamadas de lavicas e, por serem frequentemente ocultas por matas altas, representam um risco para os mais incautos. Mas é exatamente o elemento surpresa que torna Madagascar tão intrigante. Fragmentos de ossos pré-históricos jazem por toda a parte. Em uma semana, a equipe concentrou a atenção em uma série de locais promissores e descobriu diversos ossos de grande porte pertencentes a titanossauros. Mas até o momento, nenhum crânio. Cobertos por arenito esfarelado, os fósseis são facilmente desenterrados e se apresentam em excelentes condições. Mas em Madagascar, onde a temperatura pode chegar a 38 graus centígrados, o trabalho de escavação é exaustivo, podendo ser até mesmo perigoso. A fim de limpar a terra para as pastagens para o gado, os habitantes locais faziam queimadas nas matas. Às vezes, os incêndios escapavam ao controle. Mas com a crosta dura da terra removida pelo fogo, os fósseis tornaram-se imediatamente visíveis. Como se estivessem em busca de ouro, Scott e Keith aproveitam todas as oportunidades para explorar a terra. O problema atual não é onde encontrar fósseis, e sim decidir qual deles desenterrar.
2 grandes ossos de dinossauros ficaram expostos. De certa forma, as condições de trabalho são as melhores possíveis. Há vários ossos projetando-se para fora de uma colina e poucos ossos na parte mais baixa da encosta, o que mostra que não chegamos tarde demais. O esqueleto deve estar mais na parte de cima do morro. Como se pode ver, não há muitos detritos sobre os ossos, o que facilita a nossa tarefa de desenterrá-los para ver se existe um dinossauro dentro da colina. Acredito que haja parte do esqueleto de um saurópode neste nível. Mas este dinossauro terá que esperar. No sítio de escavação foi realizada uma empolgante descoberta. O misterioso crânio de um titanossauro. Apesar de fragmentado e espalhado, o crânio está completo. Peter Dodson e sua aluna Lydia tiveram a honra de escavar o fóssil. Este é o primeiro crânio de um titanossauro encontrado no mundo. Nem tínhamos certeza de que eles tinham crânios antes desta descoberta. Ainda há muito a ser aprendido no futuro. Agora, pela primeira vez, é possível olhar a cara de um titanossauro. Juntamente com o crânio foi encontrado um estranho objeto que pode ajudar a desvendar um mistério que já dura 100 anos. Há 100 anos, quando os primeiros dinossauros de Madagascar foram descritos, foi encontrada uma couraça. Charles de Perret deduziu de forma brilhante que os dinossauros saurópodes, herbívoros de longas caudas e pescoços, tinham couraças. Ninguém lhe deu crédito. Agora, 100 anos depois, encontramos um segundo fragmento da couraça do titanossauro e podemos confirmar sua conclusão. É uma descoberta fantástica. As couraças espalhavam-se, salientes, ao longo do dorso e dos flancos do dinossauro. Mas o melhor ainda estava por vir. O esqueleto pertencia a um adulto não muito maior do que o filhote descoberto em 1995. Media apenas 9 metros de comprimento, tinha 3 metros a menos do que os titanossauros descobertos em outras partes do mundo. A descoberta levou Peter Dodson a uma audaciosa conclusão a respeito dos dinossauros de Madagascar e seu processo evolutivo. Os titanossauros de Madagascar eram absolutamente singulares. Há 80 milhões de anos, eles foram afastados do resto do mundo, ficando livres para se desenvolverem de modo próprio. Seus corpos talvez tenham adquirido dimensões menores. Eles se diversificaram em vários tipos, alguns com dentes delgados para mastigação de vegetação fina e macia, outros com dentes mais fortes e grosseiros para vegetação mais dura. Eles representam seu próprio microcosmos evolutivo em Madagascar. A partir dos sedimentos em torno dos fósseis, os cientistas também puderam reconstruir o mundo pré-histórico do titanossauro. O grande delta de Beisiboku, a poucos quilômetros de distância, é quase o mesmo de há 75 milhões de anos. Uma planície aluvial rasa, onde água doce e salgada se misturam nas marés. Entre os primitivos dinossauros viviam crocodilos, ostras, peixes e pequenos mamíferos. Sob o lodo avermelhado deste rio, seres semelhantes estão sendo enterrados atualmente. Titanossauros imensos devem ter saído aos bandos da floresta em direção aos pântanos. Mas não estavam sozinhos. Outra criatura, mais sinistra, ocultava-se por trás das árvores. Enquanto escavava o esqueleto do titanossauro, Peter Dodson encontrou um osso que suscita uma questão instigante. Algo aconteceu aos ossos antes que o animal fosse enterrado. Podemos constatar isso quando escavamos a parte superior do húmero, osso do braço. Ele está muito fragmentado aqui, o que nos leva a concluir que algum predador estivesse mastigando os ossos antes de ser enterrado. Eles serviam de comida. Alguma criatura gigantesca rondava os saurópodes.
Começa a investigação do predador. A cada dia que passa, surgem pistas intrigantes. Um dos fósseis mais comuns que encontramos nesta área são estes dentes serrilhados. Descobrimos centenas deles, mas não um animal. Fizemos inúmeras buscas pelas colinas e não encontramos nada. Os dentes pertencem a um predador que tinha poderosas mandíbulas e 2 pernas. E mesmo faltando todo o resto, ele já recebeu o nome de Majungasauro. Encontrar um novo dinossauro é uma experiência empolgante, mas qualquer pequeno fragmento também é importante. Estamos tentando mais do que simplesmente compor o esqueleto de um dinossauro. Nesta localidade encontramos peixes, sapos, mamíferos e outros pequenos animais vertebrados. É importante avaliar essa diversidade a fim de conhecer todos os animais que viveram aqui. Chegar até um fóssil não é uma tarefa simples. Os sacos contendo 22 quilos de sedimento são levados sobre os ombros ao acampamento numa fastigante caminhada. Cada fragmento, mesmo os bem pequenos, é uma parte vital para a revelação de um mistério ainda maior, que os cientistas esperam desvendar. Que criaturas vagavam pelo hemisfério sul há 75 milhões de anos? No século XIX, esqueletos completos de dinossauros desenterrados no centro-oeste da América revelaram o vasto panorama de vida e morte no hemisfério norte, divulgando um fascinante elenco de personagens, tais como o Tiranossauro Rex. Mas o hemisfério sul permaneceu enigmático e obscuro. Enquanto a equipe se reúne no acampamento, os pensamentos de David se voltam para a descoberta dos misteriosos ossos do predador, o Majungasauro. Ele mal sabe que sua espera está quase no fim. Olha só. Começam as celebrações no sítio de escavações. Tirei um pedaço de rocha daqui, descobri este osso e vi um grande dente brilhante e serrilhado. Compreendi que havíamos encontrado uma Majungasauro. Poucos minutos mais tarde, descobri a mandíbula aqui com todos estes dentes. Acredito que o resto do crânio esteja nesta área. Comecei a gritar que havíamos encontrado a mandíbula do Majungasauro. Finalmente, descobrimos esse animal. Para Scott Sampson, é um momento de definição. Esta é a melhor coisa que poderia ter acontecido neste verão. Todos aqui tínhamos um único pensamento: encontrar o crânio do Majungasauro. E aqui está ele, bem na minha frente, e nada poderia ser melhor do que isso. O crânio, apesar de fragmentado, revela toda uma riqueza de detalhes. Temos aqui um osso saliente que é o nariz. Deve ter sido um animal muito feio, com uma protuberância no nariz. Também tinha uma saliência nodulosa no topo da cabeça. Esta estrutura aqui. Existe um animal na América do Sul chamado Carnotaurus, que tem grandes chifres projetando-se do topo de cada olho. Se este animal for da mesma família, o que é provável, é natural que tenha algum tipo de ornamentação. O Majungasauro era uma criatura assombrosa. Com mais de 4 metros de altura e 9 de comprimento. Com garras afiadas e fileiras de dentes serrilhados. Deve ter sido o animal mais temido de Madagascar. Enquanto a equipe cuidadosamente remove os ossos, Peter e Lydia seguem para Majunga, cidade que inspirou o nome do predador a fim de obter suprimentos. Encher e transportar esses contêineres de 45 litros de água é a principal tarefa cotidiana. Mas antes de voltar ao acampamento, Peter tem mais uma compra a fazer. Já temos bastante água. Mas é isto que torna possível a vida nas selvas, uma boa cerveja ao final do dia. No acampamento, mais um extraordinário achado veio se somar a tantas outras incríveis descobertas.
Estas duas marcas de ossos marrons podem parecer insignificantes, mas talvez sejam a mais significativa de todas as descobertas. Kathy Forster está escavando um pedaço de rocha contendo o que ela espera venha a ser o esqueleto de um pássaro. Os primeiros restos de pássaro foram encontrados aqui em Madagascar em 1995. Acho que talvez encontremos pelo menos a asa de um pássaro, talvez um pássaro inteiro. Não temos certeza ainda. Por não termos certeza e pelo fato de serem animais tão frágeis e pequenos, delimitamos uma parte grande da rocha que depois de retirada será enviada ao laboratório para ser pesquisada. Fósseis de pássaros antigos são muito raros e existem poucos casos registrados no hemisfério sul. Cada nova descoberta pode ajudar a responder a uma antiga pergunta: teriam as aves evoluído a partir dos dinossauros? As aves primitivas parecem dinossauros com plumas. Kathy acredita que as aves possam ter evoluído de um pequeno predador de duas pernas da mesma família que o majungasauro. Enfim, chegou a hora de comemorar. Um pequeno descanso em uma parada de ônibus a poucos quilômetros é sempre bem-vindo. Tem lugar para todos. O jantar desta noite será um prato local chamado varona, que significa simplesmente pássaro. Madagascar é realmente uma terra esquecida pelo tempo. Os paleontólogos apenas começam a investigar a riqueza excepcional dos fósseis do hemisfério sul. E desde já começam a surgir gigantes diferentes de todos os outros, permitindo-nos vislumbrar o estranho mundo pré-histórico jamais visto por seres humanos. É fascinante imaginar o que ainda pode estar enterrado na Ilha do Tesouro.